Gravação iniciada, presidente. Conselheiros, dando continuidade à nossa sessão da parte da manhã do dia 11 de novembro, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, primeira turma. O processo agora será o de número 47, que nós vamos julgar, de relatoria do conselheiro Luiz Tozelli, recorrente Azevedo e Travassos, interessado Fazenda Nacional. Conselheiro, quando o senhor estiver pronto, pode seguir. Bom, trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte face do acórdão tal que negou provimento ao voluntário conforme ementa abaixo. Glosa de custos, falta de comprovação, consórcio. Deve ser mantida a glosa dos custos se não for apresentada documentação idônea a comprovar as prestações específicas de cada participante no consórcio, bem como os critérios de partilha de receitas e despesas. Litígio é decorrente de autos de infração que exigem IRCS 98 em razão da glosa de despesas relativas a serviços tomados de pessoas jurídicas por falta de comprovação. De acordo com o TVF, o contribuinte em tela apresentou de PJ, optando pela apuração anual, apurou prejuízo fiscal que foi totalmente utilizado no refis. Com relação a CS, apurou o Taranã, que também foi utilizado. Deixou de comprovar com documentação hábil a constituição do consórcio realizado com a empresa Enisa, tendo por objeto a prestação de serviço para a Comgás. Deixou de comprovar o repasse realizado para a empresa Enisa durante o ano calendário de 98, de acordo com as notas fiscais que ele relaciona aqui embaixo. Deixou de comprovar a saída dos montantes acima. Em diligência realizada na empresa Enisa, constatou-se que a mesma se encontra desativada há alguns anos, segundo informações do vizinhos. Em nosso sistema online, a Enisa consta como ativa não regular e a última entrega de declaração foi em 97. Em telefonema feito ao responsável pela empresa, foi-nos informado que havia sido decretada a falência da Enise e que os livros e documentos se encontravam com o síndico. De posse dessa informação, foi realizada a diligência junto ao senhor Tararã, intimando-o a apresentar todos os documentos envolvendo a transação com a empresa fiscalizada e também a escrituração dos lançamentos referentes às notas fiscais. Em sua resposta, na mesma folha, informou que o livro diário se encontrava no cartório e que a apresentação dos documentos seria impossível. Foi então intimado o responsável pela Enisa, um outro senhor Carlos, a apresentar a efetiva comprovação da Enisa junto ao consórcio Azevedo Travassos, para a realização da obra da Comgás, e também a escrituração dos livros contábeis, onde consta a entrega dos valores. Do direito. E aqui o fisco, como isso não foi comprovado, o fisco glosou essas despesas. O contribuinte apresentou impugnação, alegando que a Comgás celebrou consórcio, que ele era empresa líder, estava habilitado para o recebimento dos valores e das correspondências, que todos os relatórios de medições, atas e apólice de seguro, provas, coisas fazem menção ao consórcio. Em razão de mudança de endereço de sua sede, alguns documentos extraviaram-se, entre eles o instrumento de constituição do consórcio. Quanto à comprovação da origem das notas, o procedimento padrão era o de, com base na medição, o contribuinte emitia a nota fiscal contra a Comgás, da mesma forma a empresa Enisa faturava o recorrente, e junto à correspondência da Enisa solicitando autorização para o faturamento. A impugnação foi julgada improcedente, houve interposição de recurso voluntário, momento no qual a empresa anexou documentação complementar, dentre ela o instrumento de constituição de consórcio. Então, veio esse documento com voluntário. Então, o recurso foi julgado improcedente pelo referido acórdão 1803. Houve oposição de embargos, mas foram rejeitados. O direito passivo, então, interpôs recurso especial, alegando que o acórdão recorrido confrontaria com as duas decisões que eu cito as emendas aqui embaixo. Nós vamos falar um pouco delas em seguida, então não vou ler. Foi dado seguimento ao recurso, transcrevo aqui a conclusão. A PGFN ofereceu contrarrazões, ela não questiona o conhecimento e suscita no mérito apenas que a decisão não merece reparo. Conhecimento. Recurso especial é tempestivo, passo a análise dos demais cumprimentos, cito o artigo 67. Aí aqui eu falo aquele padrão da necessidade de similitude fática e dissonância. Então a gente pode colocar no amarelinho aqui que eu sublinhei, que é o caso concreto. Nessa situação particular, cumpre observar que do confronto entre o acórdão recorrido e os paradigmas, vislumbro que não restou demonstrada a similitude fático-jurídica necessária. Do voto do acórdão recorrido extrai-se que, abro aspas, como se depende da leitura dos trechos acima reproduzidos, a DRJ analisou os documentos apresentados, considerando insuficientes em virtude de ausência do documento de constituição do consórcio,
o qual é imprescindível para averiguar a correção dos custos e despesas apropriados. Por conseguinte, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da decisão. No tocante ao mérito, a fiscalização glosou custos contabilizados como serviços prestados por PJ por falta de comprovação. Assim, foram adicionados ao lucro real os valores relativos àquelas notas fiscais que estavam lá no TVF. No curso do PAF, a recorrente anexou os seguintes documentos: contrato com a Comgás, termo de recebimento, ordem de serviço externo, correspondência da Comgás, apólice de seguro, medições, autorização de faturamento, correspondência da Inísia, cópia da sentença decretando a falência, livros diário e registro de duplicados, instrumento do consórcio entre as empresas Azevedo e Travassos. Na fase recursal foi apresentado o instrumento de consórcio, documento essencial para viabilizar a auditoria contábil e apuração do resultado tributário. Também foi anexada a nova cópia da página do livro diário, onde consta o registro de uma das notas. Os artigos 278 e 279 da Lei 6.404, que regulamentam a criação dos consórcios, assim dispunham na época da Constituição. Aí ele fala da natureza do consórcio do ponto de vista legal, né? Vou parar de ler aqui. Seguindo, ao analisarmos o instrumento de consórcio anexado, verificamos que a definição sobre a participação de cada empresa é genérica e não define claramente obrigações e responsabilidades de cada sociedade consorciada, nem das prestações específicas, conforme demonstram as cláusulas a seguir reproduzidas. E aqui é interessante que fala que a participação seria 50-50, e a cláusula 10.1 fala: as consorciadas definirão entre si os serviços que serão prestados por cada uma, bem como a forma de rateio. Então, é um contrato que fala que elas vão decidir, mas não fala como. Também não há normas claras sobre o recebimento de receitas e a partilha de resultados, constando apenas no documento de constituição que as consorciadas definirão entre si. Ora, mesmo com a juntada do instrumento de constituição do consórcio, permanece a situação apontada na decisão recorrida, qual seja a impossibilidade de auditar a contabilidade da operação por falta de conhecimento das prestações específicas de cada participante, bem como dos critérios de partilha das receitas e despesas. A documentação constante dos autos é insuficiente para demonstrar as condições mínimas exigidas pela lei para o funcionamento de um consórcio. Por conseguinte, merece subsistir a glosa. Minhas palavras. Percebe-se, assim, que após minuciosa análise dos elementos de prova constante dos autos, o colegiado ACO, por unanimidade, manteve a decisão de primeiro grau por considerar que a constituição do consórcio em questão contém vícios que impedem a própria auditoria das receitas e despesas daí decorrente. Vale dizer, a glosa foi mantida antes mesmo de se aferir o cumprimento ou não dos requisitos gerais de dedutibilidade, notadamente em face da impossibilidade de validar a própria escrituração da operação ante a ausência das condições efetivas do rateio entre as empresas, recorrente e Enisa, que teriam figurado como as prestadoras dos serviços contratadas via consórcio. Ocorre, porém, que o primeiro paradigma trazido no apelo especial, acórdão tal, envolve situação fática distinta e incomparável, qual seja a manutenção ou não de glosa de despesas de serviços pontuais que foram contratados em benefício da própria empresa autuada, desvinculada, portanto, da figura de um consórcio. Naquela situação, aliás, prevaleceu o entendimento de que houve comprovação indireta diante da própria imaterialidade e natureza do gasto. Nas palavras do voto vencedor do primeiro paradigma, abro aspas, portanto, reconhece o relator que o cerne dos serviços contratados corresponde a gestões junto à CESP, ou seja, são serviços imateriais que não se provam por relatórios, projetos ou estudos. Sua prova, portanto, há de ser feita indiretamente, e aqui eu vou me abster de ler o resto, porque isso que é o principal. Já o segundo paradigma, acórdão tal, reformou a decisão de primeira instância que havia sido desfavorável à glosa de despesas, sob a premissa de que a fiscalização não teria feito diligências necessárias a fim de comprovar que os dispêndios de fato correspondiam a serviços não prestados. De acordo com o voto condutor do respectivo acórdão, abro aspas, o fisco poderia e deveria alargar o campo investigatório, diligenciando junto aos prestadores de serviços, verificando o efetivo pagamento, enfim, fazer a prova que ele cabia no sentido de destruir a materialidade das despesas contabilizadas, que, afinal, estão lastreadas nos documentos apresentados. A glosa de despesas apenas apoiada em afirmações subjetivas não pode prevalecer.
Continuo transcrevendo, mas por hora acho que isso é suficiente. Também esse dito paradigma nos remete à situação fática distinta da presente. Lá, não houve nenhuma diligência para aferir a natureza e efetividade dos serviços, cuja prestação foi posta em xeque. Aqui, em sentido oposto, houve emissão de termos para que o contribuinte comprovasse o consórcio e os repasses, os quais não foram respondidos, e mais ainda, diligências específicas junto à massa falida e os representantes da empresa Enisa, conforme relatado no TVF. O que precisa ficar claro, contudo, é que o fundamento que prevaleceu no acórdão recorrido para manter a glosa foi o de ausência de legitimidade do próprio consórcio, fato este considerado como impeditivo à dedução das despesas faturadas pela Enisa. Nos paradigmas, por sua vez, a glosa da despesa foi afastada diante de dois arcabouços fáticos que não se confundem com o presente. Primeiro, o de que a contribuinte teria comprovado a despesa com serviços imateriais de forma indireta, primeiro acordo. Segundo, pela insubsistência do trabalho fiscal quanto à motivação e comprovação da indedutibilidade de despesa escriturada a título de serviço, segundo acordo. Feitas essas considerações, a minha opinião é de que os julgados tidos como paradigmas são incapazes de demonstrar a necessária similitude fático-jurídica em face do acordo ora recorrido, lembrando aqui que a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim na interpretação da legislação. Ante o exposto, presidente, nesse caso aqui, eu não conheço do recurso especial, é como voto. Ok, conselheira Ideli. Com o relator. Conselheira Lívia. Acompanho integralmente. Conselheira Viviane. Acompanho. Conselheira Amélia. Acompanho. Conselheiro Fernando. Com o relator, presidente. Conselheiro Caio. O relator e parabenizo pela minúcia do voto. Eu também parabenizo. Então, foi negado o conhecimento por unanimidade, passando agora para o número 48, de relatoria da conselheira Lívia, recorrente Fazenda Nacional, interessado a Com Comunicações. Então, quando a senhora estiver pronta, pode começar. Recurso especial da Fazenda, nós discutimos essa questão na sessão passada, só que de uma perspectiva muito mais densa, porque a contabilização do sujeito passivo tinha sido de um jeito peculiar. Esse aqui é o caso mais clássico, é um caso um pouco mais fácil do que o da sessão passada. É um recurso especial de divergência deposto pela Fazenda contra o acórdão 103.00596, sobre a questão da tributação das receitas financeiras em fase pré-operacional e aproveitamento do IR-fonte relativo a essas receitas auferidas. A Fazenda contesta o reconhecimento do saldo negativo de RPJ, aponta divergência com relação ao 1201.00180, que considerou que não há previsão legal para diferimento de receitas financeiras. Então, resumindo, não cabe devolução do saldo de RPJ decorrente do imposto de renda retido na fonte na fase pré-operacional se as respectivas receitas não foram declaradas. Esse é o paradigma. O presidente de Câmara deu seguimento ao recurso especial. Transcrevo trechos do despacho de admissibilidade. O sujeito passivo apresenta contrarrazões e questionando exclusivamente o mérito do recurso. Então, passando ao voto, eu considero que o recurso é tempestivo e atendeu aos requisitos de admissibilidade. Não havendo questionamento, eu adoto as razões do presidente de Câmara, só faço também um complemento. O voto contor do acórdão recorrido permitiu o reconhecimento do IR-fonte como saldo negativo, mesmo diante da premissa de que, entre aspas, as receitas financeiras percebidas durante a fase pré-operacional devem ser classificadas no ativo diferido e levado a resultado via amortização a partir do início das atividades da sociedade. O recorrido cita como fundamentação o regime de competência, que durante a fase pré-operacional afastaria a ideia de apuração de resultado, bem como a solução de divergência COSIT 32 de 2008. Já o paradigma apresentado afirma que as receitas financeiras devem ser tributadas quando realizadas, entendendo a realização como o período no qual a entidade adquiriu o direito ao seu recebimento. Então, é o recebimento mesmo. Caixa. Além disso, afirma que o IR-fonte somente forma saldo negativo se as respectivas receitas financeiras compuserem o resultado do exercício. Então, eu considero que o racional do paradigma é capaz de reformar a conclusão do recorrido, dando subsídio para os
Caiu. Vai aguardar o retorno da conselheira. Olá. Oi. Congelou, falei, Você ué. caiu do nada, mas pode continuar. Vamos lá. Tá. Eu estava começando o mérito, ali o trechinho da Isso. admissibilidade. Isso. Então, conforme mencionado, a Fazenda baseia seu recurso especial em 2 pontos, contestando, então, tanto a tributação das receitas financeiras, segundo ela, mesmo para a empresa em fase pré-operacional, deveriam compor o resultado do exercício, bem como que a dedução do R-fonte só pode ser feita quando as receitas integrarem a apuração do resultado. Então, diferindo a impossibilidade desse R-fonte fazer parte do saldo negativo. Quanto ao primeiro ponto, quer dizer, a questão da tributação das receitas financeiras, observe que até a Lei 9249 de 95, a orientação da própria Receita Federal era expressa na IN 54 de 88, no sentido de que as receitas financeiras das empresas em fase pré-operacional poderiam ser registradas em conta de ativo diferido, o que afastava a tributação. A IN 54 de 88 estabelecia a norma de correção monetária para empreendimentos em fase de pré-operação. Assim, quando a Lei 9249 de 95 extinguiu a correção monetária de balanço, essa instrução normativa perdeu a aplicação. A partir daí, curiosamente, a Receita Federal passou a orientar que receitas pré-operacionais deveriam compor o lucro líquido do exercício, passando assim a ser tributadas. Coloco aqui uma doutrina de Vinícius Bentolila que observou essa alteração. Acontece que a Lei 9249 de 95 trouxe alterações apenas em relação à correção monetária, não tendo alterado nada em relação ao tratamento tributário das empresas em fase pré-operacional. Assim, eu considero que é incômodo admitir que uma alteração em correção monetária tem impacto em uma questão tão diferente dessa que é tributação de empresas em fase de pré-operação. Quanto ao IR-fonte, mesmo diante da premissa, que é da Receita Federal e não desse voto, necessariamente, de que receitas financeiras não mais poderiam ser diferidas, permaneceu dentro da própria Receita Federal uma indefinição sobre a possibilidade de restituição. No primeiro momento, eu coloco aqui as soluções de consulta, que falam especificamente na existência de saldo negativo, de retenção na fonte, sobre receitas financeiras absorvidas pelas despesas pré-operacionais, esse valor poderá ser objeto de restituição ou compensação. Então, a própria Receita aceitava, sobre a premissa de que a Receita tinha que ser tributada, aceitava o cômputo do R-fonte para formar saldo negativo. Aí veio isso até 2008, aí veio uma solução de divergência, que ainda não era da época que era publicado inteiro teor e que não era vinculante, que deixou de falar esse trechinho final sobre o saldo negativo. Aí não dá para dizer se a Receita Federal parou de deixar porque ela mudou de opinião ou porque aquilo não tinha sido abordado, enfim, isso está escrito aqui no meu voto. Uma possível justificativa para não se admitir a restituição do R-fonte, mesmo diante da premissa adotada pela Receita Federal, de que as receitas financeiras das empresas em fase pré-operacional deveriam ser tributadas, é o fato de que, para alguns, essa ainda não estaria realizada, que é aquela observação do conselheiro André na declaração de voto dele no 910004.482, que ele considera que a realização da receita financeira só é no confronto da despesa lá na frente, quando a despesa for deduzida. Aí sim, a receita financeira da fase pré-operacional, a receita da fase pré-operacional vai ser considerada realizada. Como se percebe, trata-se de uma segunda visão para o conceito de realização de receita financeira, que não mais ocorria com a percepção do rendimento, como decidiu o paradigma desses autos, mas apenas após o aproveitamento da despesa, o que pressupõe o início da fase operacional. Por ocasião da votação do acordo 9101004482, eu já fazia parte desse colegiado, naquela oportunidade acompanhei o voto da relatora Adeli Pereira Bessa, do qual o conselheiro André Mendes Moura divergiu, proferindo a declaração de voto acima. Observo que mantenho, então, a posição firmada naquela ocasião. Em síntese,
compreendo que o artigo 58, enfim, cita que as bases legais permitem o registro em ativo diferido das despesas financeiras incorridas em fase pré-operacional. Nesse contexto, compartilha também no entendimento expresso no voto condutor do 9101001052, de que o artigo 373 do RI, que, dentre outros dispositivos legais, tem por fundamento a Lei 8981, não impõe o cômputo no lucro real das receitas financeiras auferidas em período pré-operacional, por não disciplinar expressamente a matéria e também porque concluir em sentido diverso ofenderia o princípio do confronto das despesas e receitas. Quanto à segunda questão, isto é, se o IR-fonte retido sobre as receitas financeiras poderia ser admitido como dedução no período em que promovida a retenção, cito o trecho do voto da conselheira Edelino no 9101004482, que acompanha naquela votação, que considera que o IR-fonte essa matéria nós votamos na sessão passada. Né? Transcrevo aqui. Assim, é despermitida a dedução de IR-fonte no período de retenção, a despeito do não reconhecimento do resultado das receitas financeiras, inclusive sob o fundamento de que a fase pré-operacional é a situação transitória excepcional, acerca da qual a legislação tributária não estabeleceu restrições específicas nos termos do trecho de voto acima transcrito. Destaco que é trecho de voto, porque eu só coloquei metade do voto dela. Às vezes eu coloco uma parte do voto com a qual eu concordo, e aí a doutora Edelia até faz declaração de voto e fala, mas a minha premissa foi essa, enfim, para esclarecer, mas eu só coloquei a parte com a qual eu realmente estou votando aqui. Contra o IR-fonte, eu observo que esse colegiado recentemente decidiu nesse mesmo sentido. Coloco aqui, então, a ementa do 91001005087 de setembro. A legislação fiscal não vai dar dedução para a formação de saldo negativo no período das retenções na fonte que correspondentes às receitas financeiras diferidas. Então, considero que é de se manter o resultado do acórdão recorrido, por isso oriento meu voto para conhecer do recurso especial e no mérito nego-lhe provimento. Ok, conselheira. Conselheira Edelia, quando quiser, a palavra é sua. Alguém quer falar alguma coisa? Também estou aqui, é só levantar a mãozinha. A conclusão desses casos é sempre complicada, né, e caso a caso. O processo chega até a fase de recurso voluntário com essa objeção à admissibilidade dessas retenções na fonte no saldo negativo, porque a contribuinte não ofereceu as receitas à tributação. Isso, genericamente, não há nada reconhecido e não há quem analise esse procedimento materialmente, né, do oferecimento desses valores à tributação. Então, deixa eu só confirmar, a DRJ também deve rejeitar, né? Também não faz essa análise. Foi até no Rio, DRJ Rio. Às vezes a gente já tem algumas DRJs admitindo, né, lá naquele da usina Conquista, acho que o paradigma, o recorrido, já trazia análise pela DRJ. Então, o que acontece? Quando chega aqui no julgamento do recurso voluntário, é decidida a tese. O entendimento foi que, como o contribuinte alegou, como não prospera como a alegação da contribuinte de que estaria em fase pré-operacional não poderia ser óbice ao reconhecimento,
não tem uma análise de prova mais detalhada do procedimento, né? O voto condutor do acordo recorrido, ele diz que ele traz a tese para entender que a pessoa jurídica deve registrar no ativo diferido o saldo, o eventual excesso remanescente deve compor o lucro líquido, então decide a tese, e a partir daí considera superada a questão, então admite todo o imposto de renda na fonte que está provado nos autos, como passível de dedução, informa que possuía, reconhece independentemente da comprovação do oferecimento das receitas financeiras, né? Ou seja, para o julgamento de recurso voluntário, não se faz a verificação se essas receitas eram superiores ou inferiores às despesas, se alguma parcela foi computada, se o contribuinte estava realmente em fase pré-operacional, o que existia no processo da usina Conquista, né? Por isso que lá o recurso também era da contribuinte, e aí eu coloquei que a Procuradoria não fez essa objeção. No processo da Delphi, que é esse subsequente que a Lívia menciona, aqui o recurso era do contribuinte, né, e o colegiado não havia apreciado, né, a regularidade do procedimento, por isso foi dado provimento parcial com retorno, e agora a gente tem uma terceira situação, quer dizer, a usina Conquista analisou, Delphi não analisou porque não admitiu a tese. Esse aqui admitiu a tese e não analisou os fatos, reconheceu o direito creditório. Aí eu vou concluir que nessas circunstâncias a Procuradoria deveria ter embargado, né? Ela entrou direto com recurso especial contra a tese, né? E o meu entendimento, né, alinhado ao da Lívia, acho que a tese é essa. Agora, a gente tem um outro precedente antes do Usina Conquista, em que foi feita a análise nos próprios autos, no próprio julgamento do recurso especial, né, foi admitida a tese e foi feita a análise do direito creditório, só não me lembro lá de quem que era o recurso. Deixa eu ver. Perdemos alguém. Perdemos Tozelli. Então, esperando o Tozelli voltar, tem um caso que eu julguei, se não me engano, acho que foi em março. Não, dezembro de 2019, o W. Torre, Federico, você fez o voto vencedor, tinha a discussão da questão da fase pré-operacional, com o recurso do contribuinte, mas era questão de preclusão, que a empresa só apresentou essa justificativa da fase pré-operacional no recurso voluntário. O recurso era dela mesmo, o recurso especial era dela, né? E a gente determinou a possibilidade de apreciação dos documentos. Isso, 004599. Estou compartilhando essa dificuldade aí, se vocês
tiverem algo para colaborar. O acórdão recorrido, ele até menciona de uma diligência que teria sido pedida pelo sujeito passivo e que ele nega para dar o crédito já. Então, provavelmente, o próprio sujeito passivo tenha pedido, se você superar a tese, faz diligência para eu comprovar que ofereci a tributação, enfim, né, que computei corretamente na contabilidade, enfim. Mas talvez aqui o procedimento, sendo recurso da Procuradoria, seja mesmo um retorno para analisar o crédito, pensando nas reflexões da doutora Edeli. Nesse meu caso da W Torre, eu fiquei vencida. Mas nesse da Delphi, eu votei pelas conclusões. Porque realmente o acórdão recorrido, ele só fala, as DIFs estão aqui, o IR-fonte é esse, e ele não chega a analisar a contabilidade da empresa para ver se isso está regular lá, não chega a dizer se ela está ou não em fase pré-operacional. Não sei se isso poderia ser questionado agora, mas... Eu acho que isso seria reformar simpégios, né? Porque o recurso é da Procuradoria e o direito creditário já foi reconhecido por contribuinte. Pode falar, Tozelli. O que me parece aí é que faltou pré-questionamento da análise da Procuradoria, tinha que ter embargado, até mesmo, eventualmente, levantado isso no especial, né? Se a gente fizer isso, eu acho que está extrapolando a nossa competência. Exato. Em todos os casos, a gente tinha o pré-questionamento, desses citados pela conselheira ali. Não vendo outra solução, né? A Procuradoria pede que seja dado provimento ao recurso especial, estabelecendo-se a decisão de primeira instância, porque é inadmissível que na apuração do lucro real a contribuinte não ofereça a tributação às receitas financeiras e, além disso, queira compensar o imposto retido nos anos calendário 98 a 2000. Está me parecendo que não dá, ela está questionando só a premissa, e na premissa é de se negar provimento ao recurso especial. Só vou acompanhar pelas conclusões o conhecimento na íntegra, porque esse paradigma que ele traz é o paradigma padrão, né, de todos os outros casos, que a Procuradoria também recorreu. Só vou negar provimento pelas conclusões e vou fazer a declaração de voto. Conselheira Viviane, como vota? Eu acompanho a relatora no conhecimento e no mérito pelas conclusões da conselheira Edeli. Certo. Conselheira Amélia, como vota? Também acompanho o conhecimento pelas conclusões no mérito. Ok. Conselheiro Fernando, como vota? Acompanho no conhecimento e no mérito pelas conclusões da conselheira Edeli. Ok. Conselheiro Tozelli, como vota? Acompanho a relatora, presidente. Ok. Conselheiro Caio, como vota? Com a relatora. Eu vou acompanhar no conhecimento e pelas conclusões da doutora Edeli. Então, ficamos conhecido por unanimidade e no mérito negar provimento pelas conclusões Edeli, Viviane, Amélia, Fernando e Andréia. DV Edeli, então, já incorpora as conclusões e já traz na própria fundamentação que a vencedora é a da conselheira Edeli. Ok? Conselheira? Pode falar. Especificamente, qual seria eu conseguiria... Não ouvi. Não ouvi. Peraí, fala, Lívia. Fala. Não, eu estou perguntando quais seriam, especificamente, eu não entendi as conclusões da doutora Edeli, se estão divergindo ou se estão adicionando algum argumento ao meu voto. Pode falar, Edeli. Eu vou fazer aquela confrontação que eu fiz no Delphi, né, com os trechos do voto ali que eu acho determinantes para a minha conclusão, né? O seu voto ele é bem mais sucinto, né? E eu faço uma construção histórica da legislação ali mais extensa, e vou acrescentar isso que esse comentário que eu apresentei, de que estou negando o provimento ao recurso voluntário porque a PFN não questionou
o reconhecimento do direito creditório com base na situação fática do momento ali do julgamento do recurso voluntário, que não tenho como reformar a decisão recorrida nesse ponto, embora não veja o exame dos requisitos que eu entendo necessários para a validação desse fonte, que é a confirmação de que contabilmente as receitas foram inferiores às despesas e nada havia, inclusive a confirmação da atividade pré-operacional e de que não havia receitas a serem adicionadas. Tá, a ementa eu posso deixar? Ela tá bem genérica. Eu acho que eu fiz essa observação da outra vez. A legislação não permite o diferimento das receitas, mas sim a confrontação das receitas com as despesas e o diferimento se as receitas forem superiores às despesas. Eu acho que eu fiz essa especificação lá na Delphi. Tá, eu transcrevi a da Delphi aqui embaixo, eu coloco lá para cima, então. Uhum. Tá bom, obrigada. Então, ok, fechamos esse processo, tá? Então, conhecido por unanimidade, e no mérito, negar provimento por unanimidade pelas conclusões Edeli, Viviane, Amélia, Fernanda e Andréia, doutora Lívia incorpora, e a declaração de voto, doutora Edeli, ok? Tudo certo. Então, vamos para o número 49 da pauta, de relatoria da conselheira Amélia, recorrente Fazenda Nacional, interessado Niagro, Mexereiro, Brasil. Então, conselheiro, quando estiver pronto, só está com a palavra. Bom, trata-se então de um recurso especial da Fazenda por contrariedade à lei, contra um acordo que foi dado por provimento parcial, por maioria de voto, para excluir as multas de ofício isoladas dos anos calendários de 2000, 2001 e 2002. O recurso especial, então, é de contrariedade à lei, o artigo 44 da 9.430, né, quando o acordo recorrido afastou as multas isoladas em decisão não unânime. O recurso da PGFN foi admitido, despacho de admissibilidade, em contrarrazões devidamente intimada não apresentou. Bom, no caso, tratou-se, então, de um auto de infração de imposto de renda e contribuição social, por diferença apurada entre o valor escriturado e declarado ou pago, e aplicação de multas isoladas sobre essa diferença, né? Anos calendários 2000, 2001 e fevereiro a novembro de 2002, e janeiro a junho de 2003. A DRJ manteve parcialmente o lançamento para reduzir o percentual da multa para 50% diante da alteração da norma, né, da 11.488. E o acordo recorrido, por sua vez, afastou o lançamento da multa isolada em concomitância com a multa de ofício. Eu trago aqui todo o acordo recorrido, né? O acordo, então, quanto ao conhecimento, baseia-se na possibilidade da aplicação da multa em concomitância com a multa de ofício, então ele foi admitido por se tratar de contrariedade legal nos termos do artigo 7, inciso 1 do regimento antigo. Dessa forma, eu conheço do recurso especial da PGFN. Do mérito, a aplicação da súmula 105, né? O acordo recorrido foi exatamente nessa linha, né, admitir a aplicação da multa de ofício cumulativamente com multa de isolado pela falta de recolhimento de estimativa sobre os valores apurados em procedimento fiscal. Significaria admitir sobre o imposto apurado de ofício se aplicassem duas punições, atingindo valores idênticos ou superiores às das penalidades combinadas para as faltas qualificadas. Tal penalidade seria desproporcional ao proveito obtido com a falta. Então, aqui eu ressalto que essa multa afastada refere-se apenas a lançamentos ocorridos até 2002, então eu nego o provimento a recurso da PGFN. Conheço e no mérito nego o provimento. Ok, conselheira Edeli, como voto? Tudo bem.
No auto de infração, as multas isoladas de 2000 e 2001 não são concomitantes, né? A gente está julgando estava olhando outra coisa. 2002, né? A gente está julgando só 2002. O acórdão recorrido afastou a multa isolada de 2000, 2001 e 2002. A gente está julgando todos os períodos, né? A Amélia afasta a de 2002 pela concomitância. Você também afasta as outras exigidas depois do encerramento do ano calendário, né? Ou não? A gente está julgando 2000 e 2001, não é? Aham. Só uma dúvida, se o recorrido afastou a aplicação, a concomitância, se o próprio recorrido já afastou, não seria caso de não conhecer esse pedaço? Parágrafo 3º do 67. Porque se ele mesmo já afastou, pode falar, Viviane. Não, é caso de aquele recurso antigo da PFN, por contrariedade à lei. A gente conhece e nega provimento. Ah, tá. Tudo Tem bem. como conhecer porque não cabe no parágrafo 3º, que é divergência. Ah, tá. A gente já teve alguns casos desses julgados dessa forma. O recorrido, ele usou o entendimento azul. Teria, é só porque o recurso especial da Fazenda é aquele antigo. No manual, como lembrou bem o Tozelli, ele fala, nesse caso, conhece. Entendi. Obrigada, gente. O fundamento do afastamento do recorrido é a concomitância, mas a concomitância só está presente em 2002. Eu estou olhando se o recurso fala dessas outras, né? Porque o recurso começa a falar de concomitância, mas no finalzinho ele vem falar que parece que ele fala também da multa isolada sem tributo devido no calendário, que aí o recurso teria trazido as duas, porque se o recurso só se surge da concomitância, a gente só tem que analisar a concomitância. Eu não concordo com isso por conta da construção que eu faço.
Eu daria provimento ao recurso da Fazenda se não fosse a súmula. Como a súmula é aplicável só em 2002, então eu dou provimento parcial. O recurso só fala da concomitância. Ele não fala em nenhum momento dos outros. Então, eu tendo a considerar que não está recorrida essa parte da multa isolada sem multa de ofício. A motivação do recurso aqui com base no artigo 7º é porque o colegiado a qual contrariou frontalmente o disposto no artigo 44.1, parágrafo 1º, à medida que excluiu a multa isolada em relação às estimativas não recolhidas. Doutor Delis, acho que deixa eu passar a palavra para o conselheiro Fazelli, que ele levantou a mãozinha, só um minutinho. Conselheiro Fazelli, pode A Lívia foi mais rápido também, acabei de ler na íntegra o recurso especial. Ele, para mim, é evidente que ele parte da premissa que todo o período foi aplicada a multa e o argumento seria a impossibilidade de concomitância. Em nenhum momento ele fala outra tese do final do exercício, etc. Conselheira Lívia, pode falar. Eu considero que não há razões de recurso. Ele teve recurso por contrariedade à lei, mas isso no meu entendimento, não significa que temos que olhar se tudo no recurso está em contrariedade à lei, só as razões que ele traz. Então, ele só traz razões para a concomitância, então eu conheço do que ele traz razões. Conselheira Edeli, pode falar. Entendo que o recurso só limitou esses fundamentos porque foram esses os fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido. Como ele confrontou todo o fundamento, não há fundamento inatacado no acórdão recorrido. Mas, ao apreciar a legislação de regência aqui que se diz contrariada, entendo que toda a exigência deveria ser mantida, mas como devo observar a súmula CARF 105, relativamente a de 2002, não restabeleço. Dou provimento parcial ao recurso especial. Ok, então está votado, né, doutora Edeli? Então, vou passar para a doutora Lívia. Só porque a conselheira Amélia tinha pedido no início para ver o voto. Só um minutinho. Então, vou passar a palavra para a conselheira Amélia, depois eu devolvo para a conselheira Lívia, ok? Doutora Amélia, pode falar. Eu também tinha entendido que era só a questão da concomitância, por isso que eu também não fiz nenhuma distinção. Eu vou manter meu voto. Conselheira Lívia. Só para entender da doutora Edeli, o acórdão recorrido só tem fundamento na concomitância. Mas se há período que não tem concomitância, o acórdão não estaria lacônico nessa parte? Ele decidiu e deu provimento para excluir totalmente as exigências. A Procuradoria se vale de um recurso. Pode falar. Um de cada vez, senão a gente não consegue se entender. O fundamento foi só esse para excluir a exigência. A Procuradoria se vale de um recurso de amplo espectro para questionar esse fundamento e dizer que as exigências foram exoneradas contra a lei. E, apreciando esse litígio que sobe, eu analiso os fatos e concluo que o acórdão recorrido, ele realmente foi contrário à lei, as exigências devem ser mantidas em conformidade com a lei, só que, como me submeto à súmula CARF 105, não posso aplicar esse entendimento para todas as exigências e afasto só de 2002, do provimento parcial.
Conselheiro Toselli, depois conselheira Lívia. Conselheiro Toselli, pode falar. Eu concordo com a Lívia, fica muito estranho, porque ou era caso de embargos, como não teve embargos, sobe essa matéria, porque se você lê o recurso especial, ele parte da premissa de que os 3 anos calendários teve a concomitância. Então, se existe um erro no julgado, no recorrido, como superar esse erro? Embargos. A ausência dos embargos faz com que a gente aqui mude a premissa que o colegiado adotou. É esse que eu acho que é o ponto. Eu concordo que pela legislação que ele está falando que foi interpretada equivocadamente, você constrói a tese, mas uma outra matéria, uma outra tese. Então, sei lá, me preocupa se a gente realmente não está dando um passo maior, porque a Procuradoria não viu isso. A Procuradoria parte da premissa que todos os anos a multa foi afastada em razão da concomitância. Aí você fala, não tem concomitância para os dois. Mas não é aqui que a gente resolve isso, teria que resolver isso no colegiado da Copa, no meio de embargos. Posso estar errado. Pode falar, doutora Lívia. É exatamente o meu ponto. Se tem uma omissão no acórdão, isso teria que ser por embargo. Se isso não foi por embargo, só sobe o que foi julgado. Mas eu entendo o ponto da doutora Adeli, que por esse espectro amplo do recurso, poderia, que eu vejo, se não, antes, no recurso por contrariedade à lei, nem precisaria de embargos, né? Era só falar que está contrário à lei e mandar tudo para... A senhora já vai votar agora? Porque a doutora Adeli já votou. Tá. A doutora Amélia manteve o conhecimento. Manteve o voto dela. Então, mas no conhecimento vai ter alguma observação, porque a gente está fazendo conhecimento limitado à concomitância nos termos do despacho de admissibilidade, que também só fala de concomitância. Então, o conhecimento está limitado. Então, a doutora dele diverge no conhecimento, é isso? Só para... Entendeu? A doutora dele conheceu para dar provimento parcial. Pode falar, doutor Toselli, mas ela pode rever ainda, que ainda não proclamei o resultado. Mais uma vez, doutora Lívia, eu concordo com você também, porque no meu caso, eu já antecipo que eu vou conhecer parcialmente do recurso só para o ano de 2002. Porque a gente pode fazer essa construção, a gente está com um grande problema processual aqui, que é como superar um erro no julgado em face da amplitude do recurso especial na época, que era meramente interpretação diferente de lei. Mas eu acho que o erro do julgado não corrigido na instância devida nos impede de estender algo que nem a Procuradoria alegou. Então, assim, como superar isso, eu acho que é realmente no conhecimento. Então, de repente, falar que a matéria que nós estamos analisando perdeu o objeto os anos 2002, que não tem concomitância, mas a Procuradoria comeu bola e não alegou isso no momento processual adequado, o que nos faria com que a gente tivesse restrito a matéria 2002, que é essa que eu acho, não sei, assim, eu estou tentando cogitar, porque me incomoda mesmo fazer o trabalho da Procuradoria aqui, porque eu acho que ela deveria ter provocado o colegiado que cometeu o erro, não a gente superar esse erro, entendeu? Lívia, Viviane e Edeli. Pode falar, Lívia. Estava tentando olhar o pedido da Procuradoria, porque eu conheço parcialmente, se ela te pediu tudo, eu estou dando parte. E ela pede para conhecer e prover o recurso para reformar o Código Recorrido no ponto recorrido. Então, não dá para entender se ela está recorrendo de tudo ou não. Assim, teria que ter um esclarecimento, assim, olha, eu estou entendendo que o recurso é mais abrangente, eu estou conhecendo de uma parte, ou eu estou entendendo que o recurso só recorre de uma parte, eu estou conhecendo integralmente na parte... Mas acho que, para eu saber se eu estou reconhecendo parcial ou total, eu tenho que saber o que a relatora vai entender, por exemplo, aqui acho que é a relatora que vai definir, né, o que é o recurso e o que temos. Mas acho que a gente está alinhada e eu vou com a relatora, é só... Eu não consigo dizer agora se é parcial ou total, eu deixo para a Amélia definir.
Só um instantinho, relatora, vou passar a palavra para a doutora Viviane, depois para a doutora Edeli, depois eu lhe devolvo ao final. E da doutora Caio, depois eu lhe devolvo ao final, tá? Então, doutora Viviane, pode falar. A questão aqui é que esse recurso é aquele recurso amplo da PGFN em face da contrariedade à lei. A decisão recorrida aplica aquele entendimento para todos os anos calendário. A PGFN traz o recurso em relação ao fundamento da decisão recorrida. Então, eu entendo que necessariamente sobe todo o período trazido no recurso, apontado no recurso. E aqui o colegiado tem essa possibilidade de fazer a distinção, no caso, em relação aos períodos que há concomitância ou não há. Não entendo que teria que ter sido apresentado embargos na decisão recorrida, porque ela deu o mesmo entendimento para todos os anos. E a Fazenda trouxe o recurso. E aquele recurso, contrariedade à lei, não necessariamente tem a visão mais estreita do recurso da divergência também, né? Então, ele aponta a contrariedade à lei, ponto. Eu acho que o colegiado deve conhecer integralmente. Ok, doutora Edeli, depois doutor Caio, eu devolvo para a relatora. Delimitando o recurso da Procuradoria, de novo, entendo com base no preâmbulo que ela discorda da decisão recorrida porque ela contraria o 44.1, parágrafo 1º, 4º da 9.430, e no pedido, a Procuradoria pede o restabelecimento do lançamento da multa de ofício isolado. Então, ela pede para ser restabelecido aquilo que foi exonerado, ela controverte todo o crédito tributário exonerado, o acórdão recorrido só tem esse fundamento, então não há fundamento inatacado, e o que me parece pode haver alguma semelhança aqui com outros casos em que a gente discute se a gente está preso a decidir, uma vez subindo a matéria, se a gente está preso aos fundamentos do recorrente, né? Então, como eu vejo aqui, como eu entendo que no recurso controverteu todo o crédito tributário exonerado, essa matéria sobe, e ainda que a Procuradoria não tenha trabalhado toda a fundamentação, como ela pediu o restabelecimento, entendo que deve conhecer integralmente do recurso, ela está pedindo o restabelecimento do lançamento da multa de ofício isolada, então, restabelecer, no meu entender, tudo aquilo que foi exonerado no acórdão recorrido deve ser restabelecido. Então, alcança todo o crédito tributário, o recurso tem esse aspecto amplo, e por isso eu conheço integralmente e dou provimento parcial. Né? São essas as premissas, entendo que não estou presa aos fundamentos, o que poderia afetar é se houvesse um fundamento inatacado no acórdão recorrido, se não há. Primeiro, Caio, pode falar. Só uma dúvida, doutora Edeli, o parcial é porque você constatou que no ano de 2002 não houve a concomitância, correto? O meu voto é parcial porque eu entendo que a multa isolada ela é sempre devida, mas eu estou obrigada, por conta da súmula CARF 105, a exonerar 2002, a manter a exoneração de 2002. Conselheira Amélia, pode falar. Então, estou olhando aqui, o acórdão recorrido, ele exonerou até 2002 mesmo. Eu não consegui só identificar dele onde que estava a parte que não houve a concomitância, você mencionou. Fui direto no auto de infração, Amélia. Eu comecei abrindo o processo pelo auto de infração. Está no primeiro volume. Pode falar, Viviane. Não, esse é o ponto. O acórdão recorrido não faz a distinção, ele dá o mesmo fundamento para todos os anos. Entendeu? Por isso a Fazenda trouxe o recurso especial em relação a todos. Aqui no colegiado nós vamos decidir. Doutor Fernando. Meu entendimento. Pode falar, doutor Fernando. Na folha 12, né, a página 12 também do primeiro arquivo, está claro lá, só tem lançamento de tributo com fato gerador em 31/12/2002. Depois tem as multas isoladas, que é o segundo item do auto de infração, aí sim, ele vem para vários meses do ano 2000, vários meses do ano 2001 e 2002. Por isso que só é 2003, Fernando. Agora, isso. Acabei de ver que tem 2003 também. Tem 2003 abaixo. Então, só acho que 2003 não foi... Desculpa.
Que só deixa ele terminar, eu dou a palavra. Que tem lançamento de tributo. Né? Então, a concomitância, a teor da súmula 105, é só 2002. Acho que é essa a razão da nossa discussão aqui. Se quando o acórdão cancelou todas as multas isoladas, e a PFN vem e entende que todas as multas isoladas são válidas. Eu acho que a gente está restringindo, a PFN, ela pediu, olha, se cancelou as multas, ela nem fala, e está em dispositivo legal que prevê a multa na falta de recolhimento de estimativa. Aí vem a questão que depois foi aprovada a súmula, em 2002, efetivamente, tem a concomitância de que trata a súmula, o resto dos períodos não, né? A conselheira Amélia, pode falar. Que aqui foram afastadas até 2002. 2003, o acordo recorrido não menciona. Bom, eu acho que a situação, ela, como tem essa questão do recurso de contrariedade à lei, aliás, eu sugiro que todos também vejam o manual, não só eu, né? Eu acho que todo mundo precisa, a doutora Viviane explicitou bem aí, e como o doutor Tosselli bem fala, que ele dorme, né? Fica o livro de cabeceira dele, eu acho que para todos nós, mesmo os mais experientes aqui, estamos nessa discussão. Eu sugiro ou um pedido de vista, porque a gente vai ficar circulando, e talvez a gente não chegue numa conclusão. Se quiserem votar, vamos votar agora, porque acho que já debatemos o suficiente. Pode falar, doutora Lívia. Não consigo votar. Então, vamos votar. Eu farei declaração de voto para explicar o meu voto, mas eu conheço parcialmente, farei declaração de voto para dizer que entendo que nem a Procuradoria recorreu de tudo, então, na verdade, meu conhecimento parcial é conhecimento de tudo que eu entendo que ela recorreu, mas voto parcial só para não causar ruído. Na parte conhecida, nego o provimento pela súmula. E se ficar vencida do conhecimento parcial, o entendimento também é conhecido de que eu entendo que a multa isolada sem concomitância é devida. Só para notícia, então, doutora Lívia, vou passar para a doutora Ideli, mas só acho melhor a gente passar pelo conhecimento. Isso, exatamente, só isso. Então, vamos lá, vamos fazer o conhecimento primeiro. Doutora Ideli, como vota no conhecimento? Conheço. Doutora Lívia, como vota no conhecimento? Conheço parcialmente. A senhora pediu a palavra de novo, doutora Ideli? Não. Tá. Doutora Viviane, como vota no conhecimento? Conheço integralmente. Ok. Doutor Fernando, como vota no conhecimento? Conheço integralmente. Ok. Doutor Toselli, como vota no conhecimento? Presidente, os debates me levaram a alterar a opinião nesses últimos 10 minutos, eu agora passo a conhecer integralmente. Ok. Conselheiro Caio, como vota no conhecimento? Conheço integralmente, até pela modalidade recursal. Ótimo. Então, conhecido por maioria, eu também voto pelo conhecimento, conhecido por maioria, vencida a conselheira Lívia, que conheceu parcialmente do recurso. Dado isso, com o recurso conhecido, doutora Lívia, pode falar. Só coloca que eu conhecer pelas conclusões e eu coloco a minha conclusão, porque o meu conhecimento pode ser parcial ou total, dependendo do que eu entenda que é recorrido. Então, eu explico isso na declaração de voto. Ok, então vamos lá. Conhecido por unanimidade, doutora Lívia, pelas conclusões, devendo conhecimento, por enquanto, tá? Então, esse é o conhecimento. Agora, vamos para o mérito. Doutora Ideli, diante do recurso, a matéria devolvida é conhecida, vamos ao mérito. Como a senhora vota no mérito? Então, a conselheira Amélia nega provimento e eu dou provimento parcial para restabelecer as exigências de 2001, de 2000, 2001 e 2003. Só esclarecendo a última ponderação da conselheira Amélia, eu entendo que 2003 foi julgado. Né? A abordagem aqui do voto condutor, ela é genérica, né? Ela não traz especificação de período e exonera a multa de ofício lançada a multa isolada lançada de ofício. Então, eu entendo que 2003 também foi exonerado. Mandou provimento parcial para restabelecer 2000, 2001 e 2003. Perfeito. Doutora Lívia, como a senhora vota no mérito?
Acho que a doutora Amélia quer falar? Não, eu não, a mão dela não foi levantada. Caio, hoje não. Eu não quero conturbar, eu acho que dá para encerrar essa votação, mas só uma coisa, doutora Edeli, aqui no resultado do julgamento está escrito expresso: acordam os membros da primeira Câmara, da primeira turma ordinária, da primeira sessão, dar provimento parcial ao recurso para afastar a multa de ofício isolada nos anos 2000, 2001 e 2002. Ponto. Então, né, aqui a gente tem a prevalência do dispositivo decisório, eventualmente, sobre o voto, até porque o voto é genérico. Então, eu gostaria só de trazer essa informação para a senhora antes do encerramento da votação. Tá, eu vou passar a palavra para a conselheira Amélia, depois eu devolvo para a doutora Edeli. Pode falar, conselheira. Não, era justamente isso, que no dispositivo ele consta como somente até 2002. Tá, doutora Edeli. Pode falar. Concordo, agradeço o conselheiro Caio. A gente já teve essas experiências outras vezes, né? E decidimos que o dispositivo do acórdão prevalece. E então não foi exonerado 2003, né? E vou consignar isso expressamente na declaração de voto que vou fazer. Por isso é que restabeleço 2000 e 2001. Perfeito. Então, dá provimento parcial, doutora Edeli, para restabelecer as multas de 2000 e 2001. Perfeito? Doutora Lívia, como vota? No mesmo sentido da doutora Edeli, mas pelas conclusões dela, porque temos fundamentos diferentes. Mas também entendo que, na ausência da concomitância, a multa isolada no fim do ano calendário é devida. O provimento parcial por outros fundamentos. Conselheira Viviane. Conselheiro Toselli caiu. Toselli caiu. Tá, vamos aguardar. Amélia também. A Amélia A gente vai aguardar o Toselli, né? Só para a gente ficar tranquilo, conselheiro Edeli, eu olhei aqui o extrato do processo de cobrança, está na folha 987, mais precisamente, inclusive nem se suspendeu a exigibilidade pelo recurso especial em relação aqui das estimativas de 2003, tá? Eles estão cobrando. Caiu a Amélia e Toselli. Eu acho que eles estão trabalhando no mesmo prédio. Vamos aguardar. Processo de súmula bastante simples. Nossa! Não, eu fiquei com medo de acontecer isso com o meu. Virei o processo todo. Voltou o Toselli, doutora Amélia também voltou, e agora vamos votar. Doutora Viviane, paramos na doutora Lívia. Doutora Viviane, como vota no mérito? Eu também dou provimento parcial, então, para restabelecer 2000 e 2001, pelos mesmos fundamentos da conselheira Edeli. Ok. Conselheira Amélia, pode falar. Não, desculpa, eu não consegui ouvir o voto da Lívia. Lívia deu provimento parcial por motivos diversos da doutora Edeli, mas deu provimento parcial. A conselheira Viviane deu provimento parcial exatamente nos moldes da doutora Edeli, ok? Conselheiro Fernando, como vota? Presidente, também dou provimento parcial, estabelecer 2001, 2002, né? As multas. Tá. Conselheira Amélia, pode falar. Ah, tá, estava com a mão levantada. Então, Conselheiro Toselli, como vota? Eu acompanho a relatora, presidente. Ok. Doutor Caio, como vota? Pela matéria delimitada na peça recursal, eu entendo que é por denegação total. Acompanho a relatora. Ok, eu dou provimento parcial também, com as conclusões os fundamentos da conselheira Edeli. Então, no mérito, por maioria, foi dado provimento parcial, vencida a relatora, o conselheiro Toselli e o conselheiro Caio. A doutora Lívia votou para dar provimento parcial por outros fundamentos. Pois não, doutora Lívia?
Caio, eu fiquei com dúvida no que você disse agora, se eu posso estar errando no meu voto. Porque, me explica. Não, eu também posso estar errando no meu, então eu acho que aqui a possibilidade é idêntica. Eu estou fazendo a leitura de que, tudo bem, eu conheço tudo por conta da modalidade que sobe contrariedade à lei. Só que analisando o fundamento da Fazenda, esse fundamento, na minha opinião, é superado pelo teor da súmula, ok? E, na minha opinião, ele não tem dialeticidade para combater os outros anos. E a gente não pode aqui de ofício, entendeu? Fazer essa complementação de ofício. Então, prevalece o acórdão recorrido. Eu concordo com você. Entende? Então, eu acho que é negativa, é denegação total, na minha opinião, Lívia, porque, vamos lá, ele sobe com a tese da possibilidade de concomitância. É isso que ele trouxe. Essa tese, que foi o que ele efetivamente escreveu, que ele promoveu dialeticidade com o recorrido, é derrubado pela súmula. Mas a gente percebeu aqui como julgadores de instância especial que tem anos que não tinha concomitância. Não teve ataque efetivamente em relação a esses termos. Então, na minha visão, eu entendo que aqui é denegação total, por conta da dialeticidade do que foi trazido para a gente. Conhecer tudo, com certeza, por conta dessa modalidade de contrariedade à lei. Mas, uma vez aqui, está descrito ao que ele tratou que é contrário à lei, né, e os motivos determinantes para a reforma. Conselheira Edeli, pode falar. Eu só vou alterar meu voto no conhecimento para ser pelas conclusões e fazer declaração de voto, porque quando eu entendo tudo, todo tributário exonerado, e não todo o fundamento. Tá. Conselheira Lívia, a senhora vai votar como? Houve, então, o que, para mim, tinha sido conclusões vencidas, na verdade, está a conclusão vencedora do conhecimento. Enfim, se eu entendo que eu estou julgando só o que a Fazenda recorreu, como o Caio disse, então eu voto com o Caio, Amélia e Toselli. Eu entendi que eu tinha sido vencida no conhecimento e que eu teria que conhecer de 2000 e 2001, entendeu? Por isso eu estava votando. Então, vou fazer o seguinte, vamos lá, vamos começar, porque diante da mudança aqui no rumo, eu também estou com dúvidas. Então, vamos lá, porque pode ser que no final peça vista. Então, vamos fazer uma rodada. A doutora Edeli pediu a palavra. Eu sou a última voto. Como o voto da Amélia foca só na questão do recurso ser uma alternativa, ser por contrariedade à lei, quer dizer, não entra nessa complexidade que a gente está discutindo, em princípio, eu achei que não precisava votar pelas conclusões, né? Mas considerando toda essa discussão, e como eu vou querer fazer declaração de voto sobre isso, eu acho que, então, necessariamente eu tenho que acompanhar a Amélia pelas conclusões no conhecimento, né? Para trazer para o conhecimento essa minha percepção do que a Procuradoria está recorrendo. Então, vou conhecer e vou explicitar esses fundamentos. Só um minutinho, Toselli. Então, vamos conhecer por unanimidade e pelas conclusões, doutora Edeli e doutora Lívia. Foi isso que eu anotei aqui, tá? Doutor Toselli, eu estou no conhecimento, tá, doutor Toselli? Pois não. Presidente, ia tentar te ajudar, exatamente, eu estou com a síntese feita aqui, o processo já foi julgado, acho que não precisa fazer uma roda de... Não, eu ainda não votei, porque a doutora Lívia reviu o voto dela, e aí eu também não terminei o julgamento, tá? Então, vamos lá, então vamos no mérito, vamos tentar, porque eu também estou com dúvida. E como eu sou a última a votar, eu não sei ainda como é que eu vou me posicionar. Eu estou aqui ouvindo vocês, tá? Doutora Edeli, como a senhora vota no mérito? No mérito, mantenho, dou provimento parcial para restabelecer 2000 e 2001. Tá, doutora Lívia, como a senhora vota no mérito? Entendendo que 2000 e 2001 não está recorrido, eu nego provimento ao recurso. Farei declaração de voto para dizer isso. Ok. Doutora Viviane, como vota no mérito? Eu dou provimento parcial para restabelecer 2000 e 2001. Ok. Doutor Fernando, como vota no mérito? Presidente, eu dou provimento parcial também
Só que aí, como foi reformulado do conhecimento, eu também vou pelas conclusões, só para deixar claro. Ok. Então, conhecimento por unanimidade, conclusões. Edeli, Fernando e Lívia. Viviane também. Viviane pelas conclusões. Tá. Bom, então, vamos lá. No conhecimento, eu também vou pelas conclusões aqui, mas vamos lá. Conhecimento já foi votado. Então, vamos lá. Conhecido por unanimidade, conclusões. Edeli, Lívia, Viviane, Fernando e Andréia. Tá? Então, conhecimento, a conclusão, a doutora Edeli vai fazer declaração de voto, então a fundamentação está correta. Doutora Edeli, pois não. Se estamos os 4 votando pelas conclusões, não tem. Eu, você, Viviane e Fernando, temos aí a prevalência do nosso espectro de conhecimento, não? Exato. Aí a sua declaração de voto, no caso, seria o voto vencedor, no conhecimento. Mas porque isso afeta o julgamento do mérito. É a fundamentação, né? No caso, o conhecimento, nós conhecemos. Só que os fundamentos do conhecimento, os nossos fundamentos são diversos, quer dizer, nós divergimos da relatora na fundamentação, não no conhecimento do recurso. Todos nós entendemos que o conhecimento deva acontecer, mas as nossas conclusões que são, as nossas fundamentações que divergiram, não é isso? Então, e que está em litígio, então, todo o crédito tributário exonerado de 2000 a 2002. Perfeito. Então, exatamente. Então, diante do conhecimento e da divergência na fundamentação no voto de qualidade, então, o que sobe da forma como a doutora Edeli externou, através da sua declaração de voto, aliás, seria uma declaração de voto, porque não houve voto vencedor, né? Então, continua com a declaração de voto. E aí, agora vamos votar o mérito diante da matéria que subiu, né? Doutora Edeli, como a senhora vota o mérito diante da matéria que subiu? Provimento parcial restabelecendo 2000 e 2001. Doutora Lívia, como a senhora vota no mérito diante da matéria que subiu? Diante da matéria que subiu, acompanha a Edeli pelas conclusões. Ok. Doutora Viviane, como vota no mérito pela matéria que subiu? Do parcial provimento para restabelecer 2000 e 2001. Doutor Fernando, como o senhor vota na matéria que subiu? Parcial provimento para restabelecer 2000 e 2001. Doutora Edeli. Só esclarecendo como mudou o espectro, acho que a Amélia também tem que proferir o voto dela no novo espectro. Então, vamos lá, doutora Amélia. Como a senhora vota diante da senhora ter sido vencida nas conclusões, né? Eu continuo também negando o provimento, 2002 pela súmula, e 2000 e 2001 após o encerramento do período. Então, também nego o provimento. Ok. Então, mantenho, tudo bem. Doutor Tozelli, como o senhor vota? Eu acompanho a relatora. Ok. Doutor Caio, como o senhor vota? Eu acompanho a relatora para negar provimento ao especial fazendário. Eu continuo, então, com as conclusões da doutora Edeli. Vamos fazer a conta. No mérito, foi dado provimento parcial por maioria, vencidos a relatora Tozelli e Caio, doutora Lívia, foi pelas conclusões também, né? Dar provimento parcial, mas outros fundamentos diferentes do da doutora Edeli, é isso? Eu tenho a posição de que aquela tese da multa não ser devida após o encerramento do ano calendário não deve ser provida. E eu tinha a impressão que o Caio também tinha essa... Desculpa questionar, Caio, eu achava que só a Amélia Tozelli. Isso. A senhora vai fazer dever? Farei dever. Tá, doutora Edeli vai fazer dever também. Então... Dever, faço o voto vencedor. Isso, voto vencedor. Isso. Dado provimento parcial por maioria, vencida a relatora, doutor Tozelli e doutor Caio, e conhecimento por unanimidade, conclusões, Edeli, Lívia, Viviane, Fernando e Andréia, né? Declaração de voto, doutora Edeli, no conhecimento e no mérito, certo? Voto vencedor.
Dever da Lívia também, né? Dever da Lívia também. Tá. Ó, ufa! Foi. Vamos Estudo, matéria simulada. É simples. Eu já nem sei. Foi o Niagro, né? Vamos agora para o número 52. Oi, pois não. Desculpa, publicamente, eu precisaria de 3 minutos. 3 minutos? Perdão. Tá, então 3 minutos. Vamos lá, já. Até já.